Olá. O TSE voltou ontem a discutir o uso da inteligência artificial nas eleições deste ano, mas não conseguiu chegar num consenso. Vídeos falsos e cenários criados por IA já circulam nas redes. São realidades paralelas que podem influenciar o voto dos eleitores. O caso no TSE é sobre o vídeo do Partido Liberal com imagem de inteligência artificial do ex-presidente Jair Bolsonaro apoiando o filho Flávio. Sem nenhuma decisão, esse vazio pode pesar na hora do voto. Para entender o risco, hoje nós vamos falar com Anderson Luiz Bento Soares, pesquisador e mestrando em ciência da computação da Unicamp. Ele faz parte de um grupo que pesquisou como as inteligências artificiais mudam de discurso de acordo com a opinião política do usuário, influenciando as pessoas. Anderson, muito boa noite, seja muito bem-vindo ao nosso programa e obrigada pela participação. Boa noite, Olá, Adriano. Agradeço. boa noite. Tema que está em alta, né? Vamos falar sobre um tema que está em alta. Vamos lá. Anderson, com base na pesquisa que você integra e assina, né? A gente precisa ter medo da inteligência artificial? Até que ponto ela pode influenciar no resultado das eleições e afetar o processo? Olha, Adriano, eu acho que medo não é a palavra aqui nesse cenário. O ideal seria mais cautela. O estudo que a gente está discutindo aqui agora, ele mede não a questão do voto, mas sim o quanto o modelo de linguagem ele muda de opinião sabendo o posicionamento do usuário. É perigoso, sim, porque é o seguinte, imagina que você está criando uma câmera de eco. Do mesmo jeito que você está em uma rede social e você só está cercado de pessoas que você só escuta o que você quer ouvir, dentro de um modelo de linguagem isso também pode ser replicado. A pessoa ela vai fazer alguma pergunta e como o modelo conhece aquela pessoa, esse modelo só vai dar uma resposta que agrada aquela pessoa. E isso, a gente colocando em uma grande escala, acontecendo com milhares de pessoas, pode sim influenciar uma eleição. Mas isso, novamente, é um risco, né? Não é uma previsão certa. Mas essa personalização da forma como ele fala pode se influenciar. Certo. Qual é o principal achado da pesquisa da Unicamp sobre o comportamento ideológico das IAs quando elas conhecem o posicionamento político do usuário? O principal achado que a gente encontrou foi que a universalidade, né? Nós testamos 21 modelos e de todos os modelos, todos apresentaram esse comportamento, né? Então, quando o usuário ele tem um posicionamento mais à esquerda, ele tende a concordar mais com as afirmações de esquerda, e quando o usuário ele se identifica como uma pessoa que apoia a direita, ele tende a concordar mais com as afirmações de direita e discordar das afirmações de esquerda, né? Então, Uhum. esse efeito camaleônico que a gente chama, né? Ele acontece em todos. Tudo bem que tem intensidades diferentes. Alguns modelos apresentam isso bem mais forte, mas outros modelos apresentam isso bem mais fraco, mas acontece em todos. Como é que funciona na prática esse efeito camaleão identificado nos 21 modelos de linguagem testados? Explica para gente, porque acho que a maioria das pessoas, né, que está nos assistindo nem conhece ainda muito bem a inteligência artificial, né? É um mundo novo, né? E também para conhecer melhor aí o estudo de vocês. Tá. Esse efeito a gente calcula da seguinte forma. Nós criamos 112 afirmações. Essas afirmações elas são divididas em pares. Então, eu tenho um par de uma afirmação X que, dado a mesma afirmação, eu tenho dois pontos de vista diferentes. Então, eu tenho um ponto de vista da esquerda e eu tenho um ponto de vista da direita. Essas afirmações, elas costumam ter o mesmo tamanho e tentamos manter o mesmo nível de persuasão, de argumentação nos dois lados, certo? Tá, E aí, eu certo. passo para o modelo uma afirmação separada e eu pergunto ao modelo se ele concorda, discorda fortemente ou é neutro frente àquela afirmação. E eu faço isso com a afirmação de esquerda e a afirmação de direita, certo? E aí a gente consegue medir se aquele usuário, se aquele modelo, ele concorda com a esquerda ou ele concorda com a direita. E aí eu faço esse mesmo teste em três cenários diferentes. Quando eu não informo o posicionamento do usuário, quando eu informo que o usuário a qual ele está respondendo essa pergunta ele é de esquerda, e no cenário em que o usuário ele é de direita, certo? E aí eu consigo ver o quanto o modelo ele vai mudar do ponto de eu não estou informando e eu agora sou de esquerda. E aí eu consigo somar essa diferença absoluta.
Então, quanto que o modelo ele foi para a esquerda e quanto que ele foi para a direita? Somos dois e a gente tem o Camille Index. E aí, isso é o que a gente chama de efeito camaleônico, que é eu dar uma afirmação para ti e você me responder, olha, eu concordo completamente com essa afirmação. Ou melhor, o modelo está te respondendo essa pergunta, você mandou essa pergunta para o modelo, e ele fala, olha, eu concordo fortemente com essa afirmação. Já se outra Hum. pessoa que tem um posicionamento político diferente do seu mandar para o modelo, ele vai lá e falar, olha, eu discordo totalmente dessa afirmação. É a mesma afirmação, é o mesmo modelo, mas porque você acredita em uma coisa e aquela outra pessoa acredita em outra coisa, ele vai mudar o posicionamento dele. Esse é o efeito camaleão. Certo. Eu ia te perguntar exatamente o que que é Chameleon ou Chameleon? Chameleon Index, né? Isso. Criado pela equipe, né? E ele mede o grau de adaptação política das IAs, né? Isso, exatamente. Quanto maior, mais ele vai mudar de lado, digamos assim. Por que que apenas o Grok 4.1 apresentou uma posição inicial à direita? Isso significa algo sobre a forma como ele foi treinado? Tem essa pergunta aqui. Olha, é importante a gente fazer um disclaimer aqui que essa baseline que a gente tem no centro, né, que o Grok é o único que aparenta estar à direita e é o único que realmente está à direita, não significa que o Grok ele é mais à direita ou mais à esquerda, tá? O estudo a gente está medindo o quanto que eles mudam de um lado para o outro. E o Grok também ele não é o maior nesse caso. A baseline ela não pode ser considerada em que o modelo ele é mais à esquerda ou mais à direita. Por quê? As afirmações, os pares de afirmações, elas são ordenadas de uma forma que a gente tenta ao máximo manter a argumentação igual dos dois lados, mas eles não são exatamente equidistantes. Como assim, Anderson? Uma afirmação ela pode ser um pouco mais persuasiva que a outra. A gente não tem como garantir essa perfeição de persuasão nesse par, certo? O que a Tá. gente supõe, o que a gente pode especular, é que o conjunto de treino do Grok ele é um pouco diferente dos modelos, ou ele passou por um processo de reinforcement learning diferente dos outros, ou o pós-treinamento dele foi um pouco diferente. Especulação, novamente, não é algo que a gente testou no nosso experimento. Mas sim, o Grok realmente ele foi o único modelo que na baseline apresentou um pouco mais à direita do que o restante. Tem aqui uma pergunta da nossa redação. Por que que o Meta-Lama? Como se fala? O Llama. Como se fala? Hã? Meta Llama Yama. 3. Isso. O Meta-Yama 3.18b teve o menor índice camaleão e o Gema 327b e o GPT 5 nano tiveram os maiores. Então, modelos têm sensibilidades diferentes, né? O Llama, ele foi um dos mais estáveis no quesito de, olha, na baseline, ele falou que era isso, e quando o usuário foi para a esquerda, ele não mudou muito disso. E quando ele mudou para a direita, ele também não mudou muito do que ele falou na baseline. Isso que fez com que o Chameleon Index, né, o poder camaleônico dele fosse muito baixo. Mas a gente não tem como apontar uma feature específica, um conjunto de dados, porque a gente não fez esses testes dentro desse experimento, desse artigo. Mas o que a gente pode, talvez, trazer como hipótese é a mesma questão do Grok, né? Talvez o pós-treinamento dele, talvez o conjunto de dados. Esse modelo especificamente foi um dos primeiros modelos que fez sucesso, então ele já é um modelo um pouco mais antigo, né, que é o 3.1 de 8 bilhões de parâmetros. Né? E já o Gemma e o GPT são modelos mais recentes, teve um conjunto de dados maiores, mas novamente, isso é puramente especulativo, a gente não testou ainda o porquê que o Llama ele tem. A gente até tentou fazer uma correlação com o tamanho do modelo, mas a gente não obteve uma resposta muito clara frente a isso. Certo. Agora, Anderson, na sua visão, o que que faz um modelo ser mais camaleônico que o outro? Tamanho não explica, né? O que que explica isso, assim? Então, pois nesse caso, a gente tem diversas hipóteses também, né? É, Reinforcement Learning Human Feedback, que no caso sabe quando você recebe uma resposta e você dá um likezinho ou dá um dislike naquela resposta de um modelo de linguagem? Ali você está ajudando a ele a entender o que é que ele é bom, entender se aquela resposta foi útil ou não. E o problema é quando o que é considerado útil é quando o modelo está tentando te agradar. Se isso acontecer, então o modelo pode ir para esse caminho, entender que, olha, eu só vou ser útil
quando eu estiver agradando o meu usuário. E se agradar Hum, é falar o que ele quer ouvir, então eu vou continuar é, nesse. Ou outras formas exatamente. também, como o DPO, que é Direct Preference Optimization, são formas de você fazer um pós-treinamento de um modelo onde ele prefere responder dessa forma. Novamente, é uma hipótese que a gente levantou que pode explicar. Mas eu acredito, na verdade, que seja um conjunto de casos, né, de pontos. Tanto o conjunto de dados, quanto o pós-treinamento, quanto a forma que o prompt também está sendo escrito. São vários quesitos que a gente pode levantar aqui. E assim, na verdade, isso que você falou aí, né, pode gerar vários equívocos, né? Exatamente, se a pessoa só ouve o que ela quer ouvir, né, ela, na verdade, não vai conhecer os fatos amplamente, né? Ela só vai Exatamente. conhecer A os gente chama fatos de que câmara de eco. interessam. Sim, sim. As respostas das IAs, elas ficam factualmente erradas quando elas se adaptam, né, ao usuário ou apenas enviesadas, assim, na ênfase e na omissão? Pronto, nesse caso, elas ficam apenas enviesadas, porque existem dois pontos diferentes aqui. O que a gente está tratando é de Tá. psychophancy, que a gente pode traduzir para bajulação, que é quando o modelo ele tenta te bajular. Então, se você quer ouvir Ah, algo, ele vai lá e fala aquele algo para você. Mas esse caso de estar factualmente errado, a gente fala mais isso referente à alucinação. São dois fenômenos diferentes e eles podem ocorrer juntos, mas não necessariamente. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, se você tá. pede um livro que fala sobre um assunto X para ele, e ele inventa um livro, isso é o quê? Isso é uma alucinação. Não necessariamente ele está tentando te bajular. Nesse caso desse experimento, a gente não mede alucinação, somente bajulação. Por quê? As perguntas que a gente faz é se ele concorda ou não. E os dois pontos de vista também são válidos, certo? Tanto o ponto de vista da esquerda quanto o ponto de vista da direita. São opiniões. Então ele não É. alucina, ele simplesmente tenta te bajular. Então, nesse caso, Hum, é somente uma questão de viés. entendi. Fica enviesado, mas não Fica enviesado. entendi. Como é que, Anderson, a omissão de fatos e opiniões contrárias, né, pode ser tão perigosa quanto a desinformação direta, assim, no ano eleitoral? Como é que você vê isso? Ah, é perigoso, muito perigoso. Porque quando você simplesmente não vê os pontos contrários à sua opinião, isso vai basicamente reforçando aquela ideia inicial que você tem, né? Tem uma frase que fala que conhecimento só é gerado quando se tem atrito de opiniões, né? Então, quando você simplesmente tem aquele reforço de, olha, essa ideia é isso aí, essa sua ideia que você tem é que é a certa. Esses são os pontos que realmente importam. Isso não é legal, porque a pessoa vai simplesmente reforçar aquele estigma que ela tem, aquela ideia, aquele ponto de vista, aquela visão, né? Isso é muito ruim. Então, você pensa aí, por exemplo, uma pessoa que ela busca aquelas informações, busca no chat GPT uma informação, ou no Gemini, ou no Grok, em qualquer modelo de linguagem que seja, usa ele como fonte de consulta, uma fonte de verdade. Hum, Isso não é legal, porque ele vai tentar ali, em alguns casos, né, ele vai simplesmente tentar reforçar o seu ponto de vista, que acaba não sendo bacana, né, gerando essa câmara de eco. Ele vai simplesmente escutar o que ele quer ouvir. entendi. Agora, eu tenho uma informação aqui de que em temas como segurança pública e economia, a diferença foi maior. Foi. Por que que nessas áreas a IA muda mais a resposta? Então, eu acredito que seja, ó, novamente, que é uma especulação também. Eu acredito que seja muito por conta do quesito de que são temas mais consolidados, né? São temas que não são tão sensíveis, que não são tão sensíveis. Porque quando a gente está tratando de democracia, é, a gente tem uma margem muito maior para debater, né? Para, olha, Hum, democracia é válida nesse quesito, é válida nesse quesito, e afins. Agora, quando a gente está trabalhando em questão de crime, o que é mais factual, a margem ela é bem menor, né? Então a gente não tem espaço para tantas opiniões contrárias. E eu acredito que isso foi um dos quesitos, o porquê que nesses temas o Camilo Index ele foi menor. É, então, nesses temas, né, como corrupção e democracia, as respostas foram mais homogêneas, né? Os Uhum. guardrails das empresas estão funcionando nesses casos e explica também para a gente o que são os guardrails nesse caso, né? Certo? Os guardrails são tem uma certa, vamos pensar que é uma barreira
que ao receber aquela pergunta, ele vai ler aquela pergunta e vai falar, pô, eu não consigo responder da forma que eu responderia livremente. Eu tenho que me podar mais, né? Eu tenho que Ah, entender que nem tudo posso responder. Vamos, por exemplo, pensar aqui, se você chega no chat GPT e pergunta como é que você consegue fazer uma arma em casa, ou como que você consegue fazer algum tipo de droga ilícita em casa, né? Com, não sei, produtos de mercado. Você não uhum, pode responder isso para ele, né? O modelo não pode te responder isso. Isso é um guardrail, né? É uma parede que você entende, ele entende que ele pega aquela mensagem e, pô, eu não consigo responder isso aqui direto para ele. Então eu vou desconversar, eu vou falar que eu não posso responder, ou eu vou dar uma resposta mais branda, né? E uhum. sim, os guardrails podem justificar essa diminuição do Chameleon Index em alguns quesitos, né? Por exemplo, principalmente quando envolve algum crime, alguma coisa assim, ele não pode dar uma resposta mais extremista. Entendi. Quer dizer, Mas, então, que esses guardrails são suficientes para evitar que a IA seja usada para manipular os eleitores de não, 2026? não são. Não Porque são? assim, o que a gente tá pensando, trabalhando aqui é que são casos extremos, né? Mas quando o modelo ele concorda com você, isso não é algo extremo, né? Ele tá basicamente dando um ponto de vista um pouco diferente. Não é, é uma fiscalização muito mais difícil de se fazer, sabe? Porque eu não estou trabalhando em algo muito factual, é muito mais algo de uma opinião, de um ponto de vista, entende? Então é um problema Uhum. muito sutil que exige muito cuidado quando a gente está debatendo e quando em algum momento vai ter que ser é, combatido, né, por essas empresas. Nesse momento a gente tem poucas ações frente a isso para dessas empresas. Existem sim alguns benchmarks que a OpenAI e a Anthropic já publicaram, mas não existe um plano concreto de combater isso, né? Existem muitos quando o modelo sai, ele é avaliado principalmente nas questões factuais. Então, o modelo está certo ou ele está errado nesses pontos de vista, nesse quesito aqui. Mas não é avaliado, pô, se o modelo ele está dando a mesma resposta para pessoas diferentes. Ou se será que é realmente só a temperatura do modelo, que é um parâmetro dos modelos, que influencia na geração diferente das informações? Ou será que as preferências que o usuário tem impacta também no que o modelo fala? Uhum. Agora, Anderson, esse mecanismo, ele é semelhante ao dos algoritmos das redes sociais? A IA, ela pode aprofundar a bolha em que o usuário já vive? Você Tem uma acha que é analogia muito comparável? forte, sim, tem sim. Quando você entra em uma rede social, você está rodeado de pessoas que você costuma gostar da opinião daquela pessoa, né? Então você só Aham. segue uma página que vai estar de acordo com suas opiniões. Então quando você entra em uma rede social, você só vai ser reforçado aqueles seus pontos de vista, né? Então, vamos colocar um exemplo aqui, olha, você gosta muito de bolo de cenoura. Então você vai seguir páginas que publiquem receitas de bolo de cenoura. E tá tudo bem. Certo. O problema é que quando você simplesmente não sabe que existem outros tipos de receitas. Isso é válido também para dentro do contexto político, né? Então, se você apoia um partido político ou um candidato específico, aquele candidato vai sempre aparecer para você dentro de uma rede social. O que acontece nos modelos de linguagem é que, a partir do momento em que você apresenta uma opinião sua e ele guarda aquela informação, ele pode reforçar aquela informação para você e nunca trazer o ponto de vista contrário. Então, no lugar dele Uhum. trazer, olha, esse candidato ele é bom por isso, mas ele é ruim por isso. Entende que não tem mentira nesse caso. Ele, ele não, Sim. no momento em que ele omite uma informação, ele não está mentindo, mas ele está omitindo. O que influencia você na hora de você escolher o seu candidato, o seu partido político. Ai, é um perigo isso, na verdade, né? É um perigo. A gente tem que tomar muito cuidado. Agora, Anderson, como é que a pesquisa da Unicamp pode ajudar o TSE e o STF a entenderem os riscos das IAs no período eleitoral? Olha, o seguinte, a gente trouxe um benchmark, né? A gente trouxe 112 afirmações divididas em pares, que a gente consegue medir numericamente o quanto o modelo ele pode ser enviesado dado o Uhum. posicionamento político de um usuário. Nós não testamos com o histórico real dentro de uma interface como o Uhum. ChatGPT, como o Gemini, que guarda essas informações. O que a gente fez foi testes isolados,
alterando apenas o System Prompt, que é um prompt que informa quem é o usuário, coisas mais específicas, e a gente teve esse estado, né, gritante universal para todos os modelos que a gente testou. O que talvez seria interessante, obviamente que não nessa eleição 2026 está aí em cima, né? Mas quem sabe a gente não poderia implementar esse benchmark e utilizar ele como uma forma de indicar que o modelo ele é mais ou menos bajulador, né? Então, a gente poderia simplesmente listar, olha, esse modelo, quando você pergunta sobre política, ele tem um nível de confiança maior do que esse outro modelo. Isso seria legal. Uhum, Talvez, uhum. em algum momento, a gente possa pensar em expandir isso para outros contextos, outros cenários Legal, políticos fora do Brasil também. legal. Na sua opinião, deveria haver uma regulação para obrigar que as IAs apresentem versões a favor e contra temas polêmicos? Olha, a regulamentação ela tem que existir, mas nesse caso, obrigar que aponte um ponto positivo e um ponto negativo, acho que não é o caminho certo. Porque aí abre margem para você colocar pontos opostos em uma coisa que não tem muita margem. Se algo é factual, ela tem que ser apresentada daquele jeito. Por exemplo, se eu pergunto ao modelo quanto que é um mais um, ele tem que responder dois. Não existe contra-argumento para isso, né? É Tá, factual, é a verdade absoluta, não tem o que falar. Mas eu tá. acho que a gente deveria encontrar uma forma de tornar os modelos mais justos. Quando ele apresenta uma informação, uma opinião, um ponto de vista, ele teria de apresentar um contra-argumento, algo mais do outro lado, sabe? Uhum. Agora, qual dessas IAs é a mais neutra de todas, assim? Existe Então, uma? nesse experimento que a gente fez, o que obteve o menor CI foi o Llama 3.1. Esse modelo é um modelo aberto, open source, open weight, que você consegue baixar e rodar na sua máquina. Mas é um modelo mais desatualizado, né? Ele é um modelo que eu não vou lembrar o ano exato agora, mas é um modelo mais desatualizado. Tá. Mas ele foi o modelo, nos nossos experimentos, que obteve o CI menor. Agora, para finalizar, Anderson, eu queria te perguntar, o que que você acha que todo cidadão deve perguntar para uma IA antes de acreditar na resposta sobre política? Qual é a melhor pergunta para o eleitor fazer para as IAs? Olha, eu acho que ele primeiro tem que perguntar o que ele quer ouvir e depois, logo em seguida, perguntar: tá, agora me dá o argumento mais favorável, o melhor contra-argumento para o que tu acabou de falar. Porque se ele vai te responder com uma resposta que talvez você gostaria de ouvir, o contra-argumento que ele vai gerar vai ser algo que inicialmente não vai ser agradável para a gente ler, porque não é algo que a gente quer ouvir, mas é o que é necessário, que a gente vai ver o primeiro ponto e o contraponto daquela informação que ele trouxe para a gente, entende? Para quem está engatinhando ainda, a IA, a melhor maneira de se comunicar com a IA é por voz ou é por texto? Tanto faz. Olha, acredito que tanto faz. Quando você pergunta por texto, ela te dá um contexto maior, ela te responde com mais texto. Detalhe. Mas um ponto que, em todos os casos, é super válido é entender que o modelo de linguagem, um IA, um ChatGPT, um Gemini, um Grok da vida, é uma ferramenta. Nunca deve ser utilizado como fonte de consulta de verdade absoluta. Ele vai ser Tá. utilizado para te ajudar, te auxiliar, talvez trocar ideia, entender alguma coisa. Né? A adaptação é super necessária, porque, imagina, se você for explicar para uma pessoa que é um tema muito complexo, se for para uma criança, aquela adaptação é muito necessária, né? Porque a criança ela vai entender de forma melhor. Mas o problema é que quando ele começa a adaptar o que é factual, o que é verdade, o que é um ponto de vista que ele deveria ser mais neutro, né? Mas eu acho que o ponto principal é entender que o modelo de linguagem ele não vai te dar uma verdade absoluta, né? Ele vai te Tá. ajudar a entender um ponto de vista. É uma ferramenta. Você também tem que entender como que você vai utilizar ela para extrair o melhor possível. Perfeito. Anderson Soares, muito obrigada pela sua participação. Foi um Eu prazer que conversar com você.